Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Genética. Bom, hoje o nosso assunto ainda está na apostila 1 e nós vamos tratar da segunda lei de Mendel, tá? É uma continuação da primeira lei de Mendel, vocês vão ver que é simples, entendendo como que funciona, o que é essa lei da segregação independente. Vocês vão ver e vão entender que é tranquilo, tá? Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Vamos lá? Pessoal, seguinte, eu criei um Instagram que eu vou colocar disponível aqui para vocês, tá? Para vocês entrarem, se quiserem seguir, fiquem à vontade. Nesse Instagram eu vou colocar alguns conteúdos que eu acho interessante, não só para nossas aulas, mas para o vestibular também, tá? Então eu vou fazer um mapa temático, onde eu vou colocar os principais tópicos da nossa aula que são interessantes vocês saberem, tá? Eu também vou falar sobre a atualidade, falar de vestibular, gravar alguns vídeos, responder algumas perguntas. Então vai ser mais uma plataforma para a gente interagir. Fiquem à vontade para seguir lá, beleza? Bom, então partiu a aula. O que seria então essa segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente, tá? Antes de entrar nesse conceito, é necessário que vocês tenham bem definido o que é a primeira lei de Mendel, sabendo como que a gente trabalhava as características. Então, imaginem que aqui nós temos indivíduo azão-azinho para uma característica de albinismo, tá? Ele é azão-azinho. E ele também, essa mesma pessoa, é bezão-bezinho para a característica de polidactilia. Então, para ter mais de 5 dedos, no caso, das mãos ou dos pés, tá? Então, esse azão-azinho albinismo, bezão-bezinho polidactilia. E o que a gente está enxergando? Que a característica albinismo está num par de cromossomos homólogos e a de polidactilia está em outro par de cromossomos homólogos. Então, na hora que esse cara, for produzir esses gametas, eles vão segregar independentemente. Quem? Os cromossomos, tá? Esses cromossomos, eles vão se separar de maneira independente. E, por exemplo, se um gameta deles, um espermatozoide, for um cromossomo que tem cromossomo azão, não necessariamente vai ter que o bezão junto, tá? Como assim, Jéssica? Eles podem ir de maneira independente. Então, pode ir aqui no gameta, né? O gameta é feito no indivíduo, na hora de produzir os gametos, ele é feito a partir da meiose, se tratando dos animais. Então, nós vamos ter metade dos números de cromossomos dos indivíduos que estão fazendo os gametas. Então, na hora de produzir esses gametas, ele pode mandar ou azão ou azinho, tá? Então, por isso que está representado aqui, ó, azão/azinho. Ou ele pode mandar o bezão ou o bezinho de maneira independente. Então, não tem regra para isso. Bom, pessoal, então como que nós vamos organizar aqui? Vamos fazer aqui um exemplo do coelho, tá? Que vai ser o chuveirinho que a gente sempre faz nas nossas aulas. Então, aqui vai ser... Aqui são os espermatozoides, azão, bezão, azão, bezinho. Os gametas vão ficar distribuídos dessa maneira. Agora, azinho, bezão e aqui... azinho, bezinho, tá? Então, vai ficar distribuído desta forma. Esses são os gametas possíveis para esse indivíduo que é um duplo heterozigoto. Agora, vamos pensar um pouquinho lá no experimento de Mendel. Bom, o Mendel trabalhou ervilhas, né? Isso a gente já conversou com vocês lá, conversei com vocês lá na primeira lei de Mendel, porque era muito rápido, era fácil, na verdade, né? Então, nós estudamos que tínhamos as características amarelas e verde. Então, a gente trabalhava com as características recessiva, que era verde, e amarela era uma característica heterozigota ou homozigota, tá? Que era uma característica dominante. Então, a ervilha, agora a gente vai trabalhar se ela é lisa ou rugosa, então é uma característica a mais.
Para amarelo, a gente sabe que a gente tem um azão, mas a gente não sabe se é azão ou azão azinho. Então vamos por traço. Traço. E a verde a gente sabe que é azinho, tá? Gente, pode ser Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzinho, não importa a letra. O que importa é vocês saberem o que é recessivo, o que é dominante, tá? Então, para padronizar, às vezes a gente usa uma inicial da característica recessiva para padronizar. Não é o caso aqui, mas só para vocês entenderem, se vocês verem um exercício com V, até na apostila tá com V, tá? Mas é da mesma forma. Bom, a ervilha lisa nós vamos chamar de Bzão alguma coisa. Agora, se for rugosa, a gente chama de Bzinho, porque é recessivo. O que o Mendel fez? Ele purificou as linhagens, tá? Então, a gente chama de linhagem pura ou homozigota, tá? Então, ele pegou uma ervilha amarela lisa, homozigota. Então, a linhagem pura. Os pais iniciais lá, eles eram puros. O que o Mendel fez? Ele pegou um indivíduo amarelo puro, então seria amarelo puro homozigoto, então ele tem que ser azão, tá? Beleza? Homozigoto, azão. E a ervilha ela era lisa, então Bzão, porque é pura, é homozigoto, tá? E ele cruzou com ervilhas verdes e rugosas. Então, verde, azinho. E o rugoso é Bzinho. Bom, aqui eu tive que distribuir o azão com Bzinho, azinho com Bzinho. Muito bem. Então, se eu fosse fazer essa mesma distribuição para a ervilha amarela lisa, o que a gente ia ter aqui? Ia ser o azão com Bzão, azão com Bzão. A gente só tem o azão, a gente só tem o Bzão aqui. O único gameta que vai sair desse indivíduo só pode ser o azão Bzão. Não tem como ser um gameta diferente disso. Assim como para essa ervilha verde rugosa, só pode ser azinho Bzinho. Ele não tem algo além de azinho Bzinho. Lembrando que na hora de produzir os gametas, ele só tem uma letra de cada par, tá? Não importa se é 3, 4, 5, é uma letrinha de cada par, tá? Então, a gente vai fazer esse cruzamento, que daqui só vai sair azão, Bzão, e aqui só vai sair azinho, Bzinho. Bom, se a gente juntar, nós vamos ter um indivíduo azão, azinho, Bzinho, tá? Pessoal, esses indivíduos aqui desse cruzamento aqui, esse aqui é resultado desse cruzamento. Esses são os pais, então a gente coloca o P aqui, tá? E esses indivíduos aqui, eles são os filhos, que são duplo heterozigoto, é o F1. Ou chamá-los de dihíbrido, duplo heterozigoto ou dihíbrido. O que é dihíbrido? Ele é heterozigoto para as duas características, tá? Então, vamos guardar uma coisinha na cabeça. Essa lei da segregação independente, a segunda lei de Mendel, ela também vai aparecer muito lá no vestibular como dihibridismo. Então, façam aí um lembrete, coloquem a caneta vermelha, que é lei da segregação independente, ou podemos chamar de dihibridismo, tá? Muito bem. Bom, vamos lá. Ele é duplo heterozigoto ou dihibridismo. Então, por que a gente pode chamar de dihibridismo? Porque a coisa mais importante aqui na nossa segunda lei de Mendel é o F1 cruzado com F1. Então, é o dihíbrido cruzado com o dihíbrido. Agora, vamos pensar um pouquinho? Como é que a gente vai fazer esse cruzamento? Se eu cruzar esse indivíduo com ele mesmo, como é que a gente faz? Bom, nós vamos fazer esse chiqueirão, né? Esse quadrado grandão, né? Ou diagrama de Pinet. Vamos chamar de chiqueirão, né? Mais fácil. Pessoal, então vamos lá. O indivíduo azinho, Bzinho, ele vai produzir esses gametas aqui, ó, igual do coelho, porque eles são iguais. Então, você vai fazer essa distributiva, que a gente já fez, vai ser azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Então, como é que a gente vai colocar no quadro? Acompanhem comigo, gente, por favor. Então, ó, primeiro gameta, aqui, ó, azão, Bzão. Aqui, ó. Azão, Bzinho
Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Bom, se ele vai cruzar com ele mesmo, isso quer dizer que esses mesmos gametas eles vão estar presentes aqui nessa coluna. Então, vamos repetir. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Bom, gente, não precisa fazer esse quadro toda vez, dependendo, na maioria dos exercícios não precisa. Mas eu preciso mostrar para vocês, então nós vamos fazer agora, tá? Então prestem muita atenção. Então, nesse primeiro quadro, nós vamos juntar essa linha com essa coluna. Então, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Aqui, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Uma dica, gente, se nós olharmos nessa diagonal aqui, ó, todo mundo vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, porque os cruzamentos aqui, ó, vão dar esse mesmo. Então, aqui a gente vai completando, ó, é menos trabalho pra gente fazer. Aqui, Azão, sempre a dominante na frente, tá, gente? Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Que é a diagonal dos heterozigotos. E aí, prof, o que a gente faz agora? Então, aqui, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Aqui é Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. E aqui, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui, gente, ó, Azão, Azinho, Bzão, 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 Bzão. E aqui, gente, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E aqui, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Aqui, vamos lá, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Gente, sabe o que eu aconselho vocês durante essa aula? Parem esse vídeo, façam no caderno de vocês essa tabela, da mesma forma que eu fiz, para que vocês pratiquem, né, e entendam a dinâmica de como se monta, tá? É um conselho que eu dou para quem está acompanhando as aulas, tá? Esse cruzamento que a gente tem no F1, F1, a F2 vão ser esses caras aqui, ó, em preto, tá? Esses vão ser os caras que nasceram no cruzamento de F1 com F1, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, F1 pela F1. Esses indivíduos aqui vão formar F2, que é a linhagem de filhos desse cruzamento entre esses dois indivíduos de F1 com F1, tá? Agora, a coisa mais importante. Lá na primeira lei de Mendel, nós tínhamos uma proporção fenotípica, né? Quando a gente cruzava azão, azinho com azão, azinho, a gente tinha 3:1. Então, 3 ervilhas amarelas para uma verde. Bom, então como que vai ficar a proporção fenotípica dentro dessa segunda lei de Mendel? Então, vamos lá. O que eu representei aqui para vocês? Uma ervilha amarela e lisa. Então, nós vamos encontrar dentro do quadro de Penedo, Chiqueirão, todos os indivíduos que forem amarelos e lisos, tá? Amarelo são os caras que têm azão e lisos são os caras que têm bezão. Então, eu vou circular aqui. Tem azão e tem bezão, é amarelo e liso. Então, esse também, esse também e esse também. Aliás, todos essa diagonal tem que ter, porque são todos iguais, né? Então, vamos lá. Circula e circula. Todos esses amarelos e liso. Tem mais alguém? Tem aqui, ó, azão, bezão. O que mais? Aqui não. Aqui não. Aqui tem, ó, mais um. Beleza. Tem mais alguém que é azão e bezão? Não, né? Bom, então vamos contar aqui quantos são?
amarelos e lisos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos colocar aqui amarelos e lisos, 9, dentro da nossa proporção. Beleza. Agora, quantos serão amarelos e rugosos? Então, vamos lá, amarelos e rugosos. Amarelo-azão, o rugoso tem que ser Bzinho, Bzinho. Vocês vão fazer mais rápido do que eu aí no caderno. Faz aí, gente, vamos lá. Então, 1, azão, Bzinho. 2, esse não tem azão, nem Bzinho, Bzinho, não tem esse. Esse aqui, ó, amarelo rugoso. Só esses, gente. Então, vamos colocar aqui amarelos e rugosos, 1, 2, 3 indivíduos. Agora, nós temos que ver verdes e liso. Então, vamos lá. Aqui, ó. Quem que é azinho, azinho e TBzão? Este aqui. O que mais? Este daqui também tem. E este último aqui também. Então, são 3 indivíduos também, tá? Então, vamos colocar aqui 3. E verdes e rugoso? Então, gente, verde rugoso, eu só tenho esse camarada aqui, ó. Então, a gente circula ele aqui, verde rugoso. Então, um único indivíduo. Então, a proporção fenotípica esperada dentro da segunda lei de Mendel é de 9 para 3, para 3, para 3 e para 1. Se a gente somar aqui no total aqui, vai dar 16. Então, no total desses 16 indivíduos, 9 vão ser amarelos lisos, 3 amarelos e rugosos, desses 3 verdes e lisos, e um só vai ser verde rugoso, tá? Dá pra sacar, gente? Então, agora nós vamos fazer um exercício que cai no vestibular em relação a esse assunto. Bom, então vamos lá. Então, em uma espécie de mamífero, existe um par de genes situados em cromossomos não homólogos. Bom, então vamos por partes. O mamífero qualquer, eu coloquei aqui como mamífero X, né, vai ter um par de genes. Um desses pares a gente pode chamar de par A e par B. Gente, vocês podem chamar de qualquer nome, qualquer letra, tá? Esses genes, eles estão localizados em cromossomos autossômicos. O que isso quer dizer? Então, se vocês se lembram lá na nossa aula de introdução à genética, vocês sabem que não são cromossomos X nem Y, tá? Não são cromossomos sexuais. Ele está falando que esses cromossomos são não homólogos. Então, isso quer dizer o quê? Que o par A e o par B, eles não estão localizados no mesmo cromossomo. Então, não vai ter uma ligação genética, tá? Não se preocupe agora com ligação genética, que a gente vai ver isso bem mais lá pra frente, tá? A gente vai estudar isso depois. Mas, vamos lá. Então, o que ele está querendo dizer com esse enunciado? Isso é uma questão de segunda lei de Mendel. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Bom, então vamos lá. Esse par de gene A, ele pode se manifestar de 3 formas diferentes. Então, a gente vai ter um indivíduo que é duplo dominante, ou homozigoto dominante, azão, o homozigoto recessivo, azinho, e tem o heterozigoto, que é azão. Mesma coisa para o par B, Bzão, homozigoto dominante, Bzinho, homozigoto recessivo, ou heterozigoto, Bzão. Beleza, vamos continuar lendo. Então, cada um dos genes possui 2 alelos com relação de dominância entre si. Aí eu dei até uma antecipada. Enfim, ele está falando que tem dominância entre os alelos. Então, o azão domina o azinho, o Bzão vai dominar o Bzinho. Então, vamos continuar. Foi cruzado o indivíduo duplo homozigoto dominante com um duplo homozigoto recessivo, obtendo-se a geração F1. Gente, olha só que importante essa informação. Vamos cruzar com duplo homozigoto dominante. Então, se ele é duplo homozigoto dominante, então ele é
Azão, Azão, Bzão, Bzão, que cruzou com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que é o duplo dominante recessivo. Gente, a gente acabou de falar, tá? Mendel fez exatamente essa experiência. Ele cruzou duplo dominante, dominante com duplo recessivo, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui. A partir desse cruzamento, a gente vai ter a geração F1, né? A geração de pais e a geração F1. Então, como é que vai ser esse F1, professora? Como é que vai se comportar? Se o pai é Azão, Azão, Bzão, Bzão, só existe a possibilidade dele mandar a gameta Azão, Bzão. Concorda comigo? Só tem Azão, só tem Bzão. Mesma coisa aqui, só tem Azinho, só tem Bzinho. Se você tem Azão desse lado e Azinho desse lado, você vai ter F1, Azão, Azinho. Se você só tem Bzão desse lado e Bzinho desse lado, você vai ter Bzão, Bzinho. Concordem comigo? Tá. Então agora vamos voltar lá pro texto. Esta foi intercruzada e obtiveram 352 descendentes. Que interessante essa informação. Então, a F2, vamos colocar aqui. 352 indivíduos. Descendentes, né? Bom. Agora, olha o que ele está perguntando. Marque no cartão resposta o número esperado desses descendentes, que serão machos com o mesmo fenótipo dos seus pais. Então, como que a gente vai resolver essa questão, né? Então, vamos lá. Quem sabe responder para mim rapidinho? Quero que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem fazer no caderno. Depois vocês despausem e vejam se vocês acertaram. Então tá, vai. Agora, 1, 2, 3 e dá o pause aí. Então, pessoal, o que o exercício está dizendo? Que você, através desses pais aqui, da geração F1, vai ser entrecruzada, ou seja, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, vai ser cruzada com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Foi entrecruzada. Isso gerou 352 descendentes. Então, o que ele está perguntando no exercício, né? Gente, então vamos pensar. Ele quer saber qual que é igual o fenótipo dos pais. O fenótipo é a característica que se manifesta. Então, vamos olhar para esses pais aqui, ó. Esses pais, não esse, tá? Essa é a geração dos pais do 352. Então, vamos olhar para esse pai aqui. Esse cara aqui, ó, por exemplo, paralelo A, ele é de fenótipo dominante ou recessivo? Característica dominante, porque ele é Azão, Azinho, tá? Então, para a característica do par B, ele também é uma característica dominante. Então, Bzão, Bzinho. Então, o que você vai fazer? Olha para cá. Então, desse primeiro cruzamento, quantos tem característica fenotípica dominante? Então, vamos circular este e este, né? Então, vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo. Serão 3, um total de 4 para a característica A, tá? Para a característica B, que também é dominante, esse e esse que vão ter característica dominante que é igual do pai. Então, 3 quartos, tá? Só que tem um detalhe, ele quer que sejam machos. Qual é a quantidade de machos sempre que a gente tem? Qual a porcentagem que a gente tem de nascer um indivíduo macho? 50%, sempre 1 sobre 2. E aí que a gente vai ter 352 descendentes no total. Então, a gente vai multiplicar por 352. Então, qual que vai ser o resultado disso? Você vai fazer uma continha. Então, vamos lá, a gente corta esse 2 com esse 352, que vai ser 176, tá? 176. E aí, você vai ver que 4 vezes 4 é 16. Se você pegar aqui 16 e dividir por 176, nós vamos ter 11. Aí, você vai ter 3 vezes 3, 9, vezes 11, 99 indivíduos.
de vírus? Essa é a resposta do nosso exercício, tá? Então, pessoal, ele quer saber o quê? Quantos dos 352 descendentes serão machos e com os fenótipos dos pais, tá? Qual que é o fenótipo desses pais? Fenótipo dominante, característica dominante. Então, gente, essa é a resposta do nosso exercício. Muito obrigada. Então, façam os exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos nos reunir amanhã para esclarecer algumas dúvidas. Eu peço para que vocês façam no caderno de vocês o chiqueirão lá, façam exercícios para que vocês possam ir treinando essas questões da segunda lei de Mendel. Tá? Na próxima aula eu dou a segunda parte da nossa segunda lei de Mendel. Muito obrigada, se cuidem e fiquem em casa.